Olá, irmãos e irmãs. O programa desta tarde está começando, nosso momento de leitura da palavra e oração. E nesta tarde, o nosso programa é gravado, pois eu estarei participando da sala virtual, que é parte dos trabalhos do Concílio Nacional de Pastores da IELB. Estamos conversando, estamos deliberando, aprendendo e formulando sobre o chamado, e esse é o tema, então, desse Concílio Nacional. Por essa razão, eu vou gravar essa reflexão de hoje, a partir do Salmo número 1, porque não podemos deixar de seguir nas nossas atividades, Quero convidar então agora a gente a ouvir um louvor escolhido pela dona Vadinha, Manso e bondoso, eis Jesus está chamando. Depois deste hino, nós vamos seguir com a leitura da palavra. Manso e bondoso, eis Jesus nos chamando, chama por ti e por mim. Eis bate a porta, paciente esperando, bate por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama, ó pecador, vem. Porque esperamos, Jesus nos convida, chama por ti e por mim. Não desprezemos a graça da vida, dada por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama, ó pecador, vem. Que imenso amor tem Jesus nos mostrado, sempre por ti e por mim, pois libertou-nos do triste pecado, mártir por ti e por mim. Ó, vem, sim, vem, não te demores, vem já. Eis bate a porta, paciente esperando, e chama, ó pecador, vem. Manso e sereno, Jesus nos chama para perto de si, e nós que conhecemos a sua palavra, vamos atender esse chamado, para ir sempre ao seu encontro e para levar mais pessoas ao seu encontro. Hoje, nosso momento de leitura da palavra é a partir do Salmo número 1. São as leituras para o próximo final de semana, 21º domingo após Pentecostes, o Salmo número 1, depois Levítico 19, as porções do verso 1 e 2, e depois o 15 ao 18, e também 1 Tessalonicenses 2, 1 a 13, e o Evangelho de Mateus 22, 34 a 46. Essas são as leituras, e nós vamos começar com a leitura do Salmo número 1. Eu projeto sempre a leitura
visando a facilidade aí para nossa compreensão, né? Então, nós usamos então sempre a Nova Tradução na linguagem de hoje, tá? Esta aqui. Diz o Salmo: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Então essa é a leitura do Salmo número 1. Eu gostaria de fazer primeiro trazer algumas informações sobre os Salmos, né? Já que esse Salmo é simbólico, ele é o início do livro dos Salmos, né? Aliás, é bom que se diga, inclusive, que nós temos o livro do Salmo como um livro único. Mas, se vocês se recordam, os textos bíblicos eram escritos em rolos, né, de peles de animais ou de papiros, e isso tornava os rolos muito grandes. Então, o livro dos Salmos era simbolicamente dividido em 5 pequenos livros, ou em 5 livros menores. E há uma simbologia para isso, porque os Salmos é um livro importante, é um texto do qual se faz uso regularmente, né? Junto com a Torá. A Torá, que era a lei dada por Deus através de Moisés, tem 5 livros. Então o livro dos Salmos também foi dividido em 5 partes, ou em 5 livros. E este comentário judeu, que eu costumo ler, para saber o que eles pensam, né? A respeito do texto sagrado, o livro dos Salmos, de Ner Yosef, ele faz um comentário justamente nesse sentido do que eu estou dizendo, né? Ele diz assim: Moisés presenteou Israel com os 5 livros da Torá, e Davi presenteou Israel com os 5 livros dos Salmos. Moisés concluiu a Torá com a bênção: quão digno de louvor tu és, Israel, quem te é comparável? E Davi começou seus salmos com uma expressão final de Moisés: os louvores do homem. Então, ele está dizendo que há uma relação entre a Torá, né, que é a lei de Deus dada a Moisés, e o livro dos Salmos. Um termina com a expressão de louvor a Deus e o outro começa com uma expressão de louvor. Então, a intenção dele é mostrar relação entre essas 2 porções do texto sagrado, né? Na verdade, o livro dos Salmos, a gente não tem certeza, provavelmente não foi compilado por Davi. É muito provável que a versão final deste livro de Salmos, ele aconteceu posteriormente. Porque o que é exatamente os Salmos? Os Salmos são coleções de orações e hinos do povo de Israel, né, do Israel antigo. E a maioria desses salmos ela foi compilada para uso no templo, então esse sim na época de Davi. Mas nesses textos, né, entre esse livro, no livro de Salmos, há textos mais antigos, né, Salmo de Moisés, por exemplo, há outros trechos de outros períodos bíblicos e alguns que podem ser datados então do exílio. Por isso, nós não chegamos à conclusão de que, de fato, esse livro de Salmos foi compilado, teve a sua compilação final por Davi. Isso a gente não pode afirmar, né? Mas ele era usado, então, no templo, nas reuniões e louvores do povo. Uma parte, inclusive, eram os salmos de peregrinação que o povo entoava enquanto ia para Jerusalém, né? Em hebraico, esse livro de Salmos recebe o nome de Livro dos Louvores, porque a palavra salmo é uma palavra de origem grega, né, que significa canção ou hino, né? E por essa razão nós também damos o nome desse livro de Saltério, né, que é a coleção dos salmos, a coleção dos hinos sagrados para uso na igreja. Nós, hoje em dia, graças a Deus,
com o dom que Deus nos dá, a gente continua compondo hinos, canções, né? E elas são importantes para o uso na igreja, né? Alguns até nós dizemos assim, nossa, esse hino é inspirado, né? Mas para nós, quando usamos esse termo, não é o mesmo sentido de inspiração bíblica. Esses que temos aqui, né? Esses 150 salmos do Saltério são de fato inspirados por Deus e nos trazem ensinamentos. Lutero insistia, inclusive, que o salmo é o resumo da Bíblia e todos os salmos apontam para Cristo. Então, os salmos foram escritos por diferentes autores durante um período de mais ou menos 700 anos, tá? Um período bastante longo, né? Entre o ano 100 e o ano 300 antes de Cristo. Por isso eu disse a vocês que há também aí salmos escritos posteriormente, já depois do período da Babilônia, né? Do período do cativeiro. E depois de um longo processo de composição, adaptação, uso e seleção, se chegou a essa coleção final desses 150 salmos, né? Que são aceitas tanto pelo povo de Israel, que foi aceito pelo povo de Israel, está na escritura hebraica, e ela abre, então, como eu disse, a terceira parte dos livros sagrados do Antigo Testamento, né? Temos primeiro a Torá, depois temos os escritos dos profetas e depois os demais escritos, que são sapienciais, os livros de sabedoria, entre eles os salmos, né? Como eu disse, assim como o Pentateuco, os salmos são divididos em 5 livros, né? 5 partes, que seria mais ou menos não, que é assim: do Salmo 1 ao 41 é o primeiro livro, do 42 ao 72 o segundo livro, do 73 ao 89 o terceiro livro, do 90 até o 106 o quarto livro, e do 107 ao 150 o quinto livro, né? E cada uma desses livros, né, dessas partes, que hoje estão na nossa Bíblia num só livro, eles terminam com uma doxologia. O que é uma doxologia? Uma expressão de louvor. Doxa é glória, é uma frase que glorifica a Deus, uma doxologia que é uma expressão de louvor a Deus. A gente pode ver no Salmo 41, 13, 71, 18 e 19, e assim sempre no final de cada uma dessas 5 partes, né? E claro que dentro dessa coleção maior que eu disse, há coleções menores, partes menores, que são agrupamentos, né? Para ter uma ideia, os Salmos de Asaf fazem um grupo particular dentro dessas divisões maiores, né? Do Salmo 73 a 83, que é o início do segundo livro dos Salmos, são os Salmos de Asaf. Tem as canções dos peregrinos, dos 120 ao 134, que eram os cânticos, os salmos entoados pelos israelitas quando iam a Jerusalém, e esses fazem uma outra parte. Temos também os salmos de aleluia, do 146 até o último, 150. Então, são partes, né? Minha recomendação, se você deseja se aprofundar, busque, seja na internet, ou com o pastor, ou uma bíblia de estudo. Lá você vai ter essas informações para você se aprofundar no conhecimento do texto bíblico, né? E há uma outra informação, como curiosidade: alguns salmos se repetem, né? Por exemplo, o 14 é igual a 53, né? Uma ligeira diferença em que um usa o termo Senhor, que é Adonai, e outro usa o nome Deus, né? Então, mas o conteúdo é o mesmo, né? Também, por exemplo, o Salmo 70 é repetido no Salmo 40, 13 a 14, né? Então aí nós temos algumas repetições dentro desses salmos, que talvez seja pelo conteúdo, possa estar presente em cada um desses livros, né? A gente pode também, só para finalizar, classificar esses salmos segundo o conteúdo e o propósito, como eu já disse. Já citei os salmos dos peregrinos, né? Mas temos, por exemplo, mais um exemplo. Salmos do rei, são salmos reais que elogiam a atuação do rei escolhido por Deus, né? Aqui é interessante um comentário assim: se entende não como
idolatria, mas o rei como um filho de Deus, no sentido, né, de que Deus atua na vida do rei para que ele faça o melhor pelo povo. E, em razão disso, também os salmos reais passam a ter um caráter mais claramente messiânico. Todos os outros salmos, né, apontam para Cristo, mas esses em especial têm uma especial conotação messiânica, porque aponta para o Filho de Deus, né, aquele Messias que viria a salvar. Temos, pelo conteúdo, podemos dizer que há outros tipos de salmos, né, os salmos de ações de graça, hinos de ações de graça, temos os hinos de louvor, os salmos de súplicas, né, salmos de sabedoria, tá? Como este que nós vamos estudar hoje. O Salmo 1 está dentro dessa categoria de salmos de sabedoria, tá bom? Poderíamos falar muito mais sobre esses salmos, sobre a poesia hebraica, sobre a poesia que é usada nos salmos, sobre alguns títulos hebraicos que os salmos possuem, mas eu recomendo que vocês estudem por conta, que vocês procurem essa informação. Se alguém deseja mais informação, pode entrar em contato comigo, que terei o maior prazer em dar algumas indicações de leituras para vocês, tá bom? Nós vamos então agora para o estudo do nosso salmo, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal. O que a gente pode pensar nisso aí, né? O ser humano é igual, pecador, né? Todos pecadores, mas acontece que alguns que são regenerados pela palavra de Deus, ainda que cometam um pecado, eles reconhecem o seu pecado. Eles sabem que aquilo que eles estão fazendo está errado. Então, essa pessoa que é regenerada por Cristo e pela sua palavra, ele deseja fazer aquilo que é certo. Então, para ser feliz, ele procura fazer sempre o que é certo, né? Escolher o bem, né? E ele tem uma satisfação em fazer a vontade de Deus. Ele se sente bem em fazer a vontade de Deus. E quando ele não faz a vontade de Deus, ele se sente mal. A sua consciência o acusa. Então, essa é a diferença. Pecadores somos todos, mas aquele que é regenerado em Cristo, ele sabe quando ele faz algo errado e a sua consciência o acusa. E ele deseja fazer o que é certo, porque intimamente ele se sente bem fazendo aquilo que agrada a Deus. E aqui, então, é dito, inclusive, que estes que querem agradar a Deus, eles sabem escolher as pessoas com as quais eles andam. Diz aí, né? Não se juntam com os que zombam, e nem que zombam de Deus e daquilo que é sagrado. Mas, diz o versículo 2, eles sentem prazer na lei do Senhor, eles sentem prazer em meditar, eles sentem prazer em ler a palavra de Deus, eles sentem prazer em aprender com a palavra de Deus. Por isso eles meditam na lei dia e noite. E aqui é importante a gente dizer que, em função do nosso trabalho, não é possível, né, literalmente estudar de dia e de noite. Mas isso quer dizer que, sempre que houver oportunidade, ou durante o dia, ou em razão de trabalho, durante a noite, sim, aquele que ama a Deus e quer conhecer a sua palavra vai fazê-lo, de manhã ou à noite, ou quando for possível. Essa expressão de dia e de noite, então, ela tem como significado alguém que constantemente, né, rigorosamente, sistematicamente lê e estuda a palavra de Deus. E aí o salmista diz, olha, essas pessoas que gostam da palavra de Deus, que têm prazer em estudar a palavra de Deus, que meditam nela com frequência, são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, as folhas não murcham e tudo que ela faz dá certo. Esse texto nos lembra uma frase falada pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 8 do texto sagrado, ele diz assim, ó, o justo é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. E quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. Então, aqueles que confiam no Senhor são como uma árvore plantada perto de um riacho, de um ribeirão. Ele sempre tem água, e mesmo em tempos ruins, quando não há chuva, quando há seca, ele continua dando frutos.
E agora, então, o salmista compara, ele diz, olha, aqueles que são maus, aqueles que não reconhecem a Deus e a sua palavra, eles são exatamente o contrário, eles não têm continuidade na vida, eles não têm propósito em sua vida, eles são como palha. Qual o sentido dessa expressão ser como palha? Aqui a gente lembra, eu falei inclusive aqui no nosso momento de leitura da palavra esses dias, qual é o sentido de palha? Quando você. Hoje a gente não faz isso, né? Toda a colheita é mecanizada, mas eu ainda, na minha adolescência, quando eu fui ajudar a colher arroz, né? O que se faz? Você bate o arroz e aí joga assim para cima para que o vento leve a palha. Então a palha é levada, vai ao sabor do vento, ele não tem perenidade, ele se espalha, ele se perde, ele sai ao sabor do vento. Diferente do grão, do arroz, ou o grão do trigo, ou o grão de qualquer espécie de alimento que vem da semente. Né? A palha se vai, a palha se perde, a palha é queimada, a palha é deixada no solo para que vire adubo novamente. O que tem valor é a semente, essa semente produz alimento. Então, o mal é como essa palha, vai ser queimada ou vai se perder para virar adubo sob a terra. E por fim, diz, qual é o destino daquele que faz o bem, faz a vontade de Deus, que reconhece o pecado e deseja conhecer a palavra de Deus, e daquele mal que é como uma palha que não tem valor? Pois no dia do juízo, aquele que é palha, aquele que faz o que é mal, ele vai ser condenado, vai ser separado daqueles que obedecem a Deus. Não é correto que se espere que no juízo final, aqueles que não fazem a vontade de Deus, que tratam o próximo com desrespeito, que desrespeitam o que é sagrado, não é correto que se espere que esses possam ter o mesmo destino agradável e bom do que aqueles que fizeram a vontade de Deus. Por isso é nossa obrigação seguir testemunhando. Para quê? Para que aqueles que são maus convertam-se dos seus caminhos, abandonem os seus caminhos e façam o que é bom. Para quê? Para que Deus também os receba no final junto de si lá no céu, né? Diz o texto, o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Se você deseja ter a sua vida guiada por Deus e receber as bênçãos que Deus dá com maior propriedade, faça a vontade de Deus, busque a Deus, busque conhecer a vontade de Deus. E especialmente, isso é o fundamental e é o básico, conheça Jesus como seu Salvador. Pois aqueles que não o conhecerem como seu Salvador, qual o destino? O fim dos maus são a desgraça e a morte, diz o Salmo de número 1. Essa é a reflexão que o Salmo de número 1 nos proporciona. Sempre lembrando que o Salmo 1 abre o livro dos Salmos, ele é, portanto, uma introdução para todos os Salmos. E ele que coloca bem claramente os dois princípios que norteiam a vida das pessoas. Né? Os dois caminhos que uma pessoa pode seguir. Né? Ou o caminho que leva a Deus, o caminho da felicidade e da salvação, o caminho daqueles que querem conhecer e aprender a vontade de Deus, ou o caminho sem Deus, que é um caminho de morte. Né? É um caminho que leva à desgraça e à condenação, que leva pela tristeza a um caminho ruim, afastado de Deus, de desprezo a Deus e ao sagrado, de desprezo à palavra de Deus e à criação de Deus, que é um caminho de condenação. Amados irmãos, que a gente conheça bem essa vontade de Deus, que a gente reconheça os pecados, busque sempre a companhia de Deus e a companhia daqueles que fazem a vontade de Deus, pela leitura e meditação na palavra. Assim, certamente estaremos no caminho com Deus, rumo à felicidade e à salvação. Amém. Vocês sabem, nosso programa desta tarde é gravado, então não tenho condições de ler fórum, porque ele não existe, né? Não há fórum, mas eu quero incluir as orações em seguida. Então, vamos ouvir um hino, né? Chuvas de bênçãos, que é aquilo que o cristão que faz a vontade de Deus espera, que Deus derrame bênçãos sobre sua vida.
Vamos ouvir chuvas de bênçãos e em seguida eu volto para o momento de oração. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graça dos céus obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Muito bem, agora nosso momento de oração. Eu tenho aqui pedidos e queria especialmente pedir e agradecer a Deus pelos aniversariantes de hoje, né? Dona Maria Cátior, que nos acompanha sempre, quase que diariamente, está de aniversário hoje, vamos orar por ela. Também com alegria quero incluir na oração de hoje Velci Zolan, meu padrinho, que mora em Curitiba, né? A sua esposa, a Regina, sempre acompanha a gente aí também nesse momento de leitura da Palavra de Deus. E também um querido amigo lá de São Paulo, que na verdade agora voltou à sua terra natal, Salvador, Bahia, na verdade mais especificamente Simões Filho, o Joverdes Irias de Jesus dos Santos. O Joverdes faz aniversário hoje, então quero também incluí-lo como agradecimento, né? Vamos então nos dirigir a Deus em oração. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial, nós te agradecemos porque nos acompanhas diariamente
e nós podemos saber, não por nossos méritos, mas fazemos parte daquele grupo que deseja conhecer sempre mais a tua vontade e deseja também seguir os teus ensinamentos, para seguir nesse caminho de felicidade e vida. E um dia, quando for a volta do teu Filho Jesus, nós possamos ser levados para junto de ti, lá no céu, onde entoaremos glórias na tua presença e onde também encontraremos um lar preparado para nós, onde não há tristeza, nem morte, nem sofrimento, nem dor. Senhor Jesus, queremos ser essas árvores junto ao ribeirão, junto ao rio, junto às águas, que possam sempre produzir frutos. Eu quero te agradecer, Senhor, pelos aniversariantes deste dia. Queremos orar pelo aniversário da Dona Amália Cátior, do meu padrinho Velci Zolan, do meu amigo Joverdes. Derrama as ricas bênçãos sobre esses filhos e filhas, que eles possam sempre conhecer o teu amor e possam testemunhar este amor, para que mais e mais pessoas conheçam também o teu evangelho. Querido Pai, nós queremos também te pedir pela pregação do teu evangelho. Queremos te pedir, Senhor, para que através da pregação da tua palavra, as pessoas possam vir ao conhecimento da tua palavra, possam vir a conhecer Jesus como Salvador, e assim também se juntarão a este grupo daqueles que serão salvos, daqueles que fazem a vontade de Deus, daqueles que querem estar na tua presença. Nós queremos te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão doentes, enfermos, abatidos, aqueles que passam por dificuldades, doenças crônicas, tratamento de saúde, olha por eles, Senhor. Olha também por aqueles que ainda estão com Covid-19, é um grupo ainda considerável, é preciso ainda muito cuidado, que nós tenhamos sabedoria e discernimento para fazer aquilo que é correto. Cuida, Senhor, de cada um de nós, cuida de médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde, para que cuidem de vidas e se sintam também protegidos com a tua bênção. Fica conosco, Senhor, dá-nos uma ótima semana. Isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso momento de leitura da palavra. Amanhã, novamente, estaremos aqui, dessa vez ao vivo. Portanto, quem quer incluir pedidos de oração ou agradecimentos, inclua aí no fórum, para que a gente possa seguir orando e incluindo também no dia de amanhã, tá bom? O nosso momento de leitura da palavra e oração acontece de terça a sexta-feira, sempre às 16 horas. Na quarta noite teremos o momento das servas, será um momento junto com as servas lá de Pernambuco, vou conduzir um estudo bíblico a respeito do amor, né? Descomplique, ame, esse é o tema. Se você quer participar conosco dessa reunião pelo Google Meet, faça contato comigo que eu vou passar o link para você participar, né? Instrução de jovens e adultos acontecem nos grupos e o nosso culto presencial próximo domingo é pela manhã, às 9 horas da manhã. Será o culto com a assembleia e eleição da nova diretoria. Será um culto presencial e online, né? Para aqueles que não podem estar presentes no culto, possam também participar da assembleia. Tá certo? Esse é o sentido, né? Culto presencial com assembleia geral ordinária e transmissão online. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, sempre sob as bênçãos de Deus. O Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Salmo 1, versículo 6. Abençoada semana com Jesus. Ele nos salvou.